vídeo de hoje eu resolvi compartilhar com vocês uma coisa que eu acho essencial, independente de qual seja a sua área de atuação dentro da psicologia. E para isso, obviamente, eu vou me embasar no nosso código de ética e eu vou te falar 12 coisas que são responsabilidade de nós psicólogos. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e esse é o canal Descomplicando a Psicologia. Eu sinceramente acho que esse é um vídeo fundamental para o meu canal, já que eu me propus de fato a levar a psicologia de uma forma simples, de uma forma acessível, porque na prática existem algumas dúvidas. O que de fato eu posso esperar de um profissional da psicologia ou não? Se você é um paciente, se você está pensando em procurar um profissional ou se você é um profissional da nossa área. Então vamos lá. Uma das primeiras páginas do Código de Ética, a gente encontra esse tópico das responsabilidades do psicólogo. Vou te contar as 12 coisas e vou explicar de uma por uma que tem aqui dentro. A primeira é a seguinte: conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este código. O que isso significa? No português bem claro, todos os psicólogos, independente de qual seja a área de atuação, devem conhecer minimamente que existe um código de ética, que existe uma preocupação, uma fiscalização mesmo com a nossa atuação. Seja ela clínica, no trânsito, no âmbito da avaliação, em escolas, independente. Conheça o Código de Ética. Eu vou deixar disponível aqui na legenda um link que você vai ter acesso ao Código de Ética completo. Segundo, assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. Gente, isso é de extrema importância. Por quê? Não é porque você se formou ou está se formando em psicologia que você é capacitado para atuar em todas as áreas dela. Então, não. E as pessoas não têm obrigação nenhuma de saber isso. Você que precisa saber disso. Então, as pessoas vão te procurar muitas vezes, quando souberem que você é psicólogo, buscando informações, atuações, informação mesmo de algum jeito, talvez de coisas que você não é capacitado para falar. Então, por exemplo, psicologia do trânsito, eu não me sinto capacitado para falar absolutamente nada sobre isso, porque a minha área é a área de orientação profissional e de carreira. Eu não vou me arriscar e não vou, acho que até ser irresponsável de fato, tentando atuar numa área que eu não tenho essa capacitação. Quando fala de uma capacitação pessoal, eu acredito que também está falando da nossa saúde mental. Ou seja, se você não está bem, se você não está se sentindo de fato capaz de trabalhar naquele dia, de atuar, seja também responsável com você, não só com a sua profissão, mas tem dias que realmente não dá. Talvez você perdeu um ente querido, você está com alguma questão de saúde, alguma doença ali, não é responsável da sua parte de fato atuar, talvez comprometer quem está sendo envolvido ali. Terceiro, prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. O que significa isso? Cada vez mais, a gente encontra possibilidades de terapias alternativas. Eu não vou falar sobre isso porque, de fato, eu não trabalho com terapias alternativas, então eu não tenho conhecimento para falar disso. Da psicologia, eu tenho e me sinto responsável num canal como esse de te falar que se você está procurando qualquer coisa relacionada à psicologia, entenda que ela é uma ciência, que ela tem uma fundamentação. Então, nós profissionais precisamos estar fundamentados nas teorias, no embasamento das pesquisas, principalmente com uma atuação ética. Tem um vídeo aqui no canal que vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso, que eu falo o que de fato é a psicologia, explicando ela de fato como uma ciência, como uma área, e eu vou deixar indicado aqui em cima. Quarta responsabilidade nossa: prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência sem visar benefício pessoal. Gente, isso é o seguinte, é sim da nossa responsabilidade, porque nós somos profissionais da saúde e eu não sei se você se lembra, se você é formado, mas lá no dia da formatura, no dia da colação de grau, nós prometemos sim que nós serviríamos a sociedade, que nós serviríamos
com questões sociais quando for preciso. Então, por exemplo, na pandemia, aconteceu alguma questão ali de calamidade pública e talvez tenha algum determinado lugar que precisava de atendimento solidário, sem fins lucrativos. Nós sim temos um papel social, uma responsabilidade social que é da nossa responsabilidade. Quinto, estabelecer acordos de prestação de serviço que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de psicologia. O que significa isso? Você precisa entender uma coisa básica, que é o que é prestação de serviço. Então, por exemplo, no meu atendimento clínico, no começo das sessões, quando eu estou conhecendo a pessoa, a gente faz um contrato terapêutico, onde fica tudo muito esclarecido de qual é o serviço que eu estou prestando. A partir daquele momento, eu tenho que cumprir com aquilo. Isso me dá uma segurança de duas coisas. Primeiro, a clareza de qual é o meu papel naquela prestação de serviço. E segundo, que além daquilo, eu não estou disponível a alguma outra coisa além daquilo. Então, entenda exatamente qual é a sua prestação de serviço. Obviamente, em casos que a gente pode ajudar de alguma maneira, talvez passando um contato, encaminhando, indicando alguma coisa, não tem problema nenhum, eu não estou falando disso. Eu estou falando que às vezes, quando a gente presta um serviço, as pessoas confundem com estar disponível para tudo, sabe? Essa pessoa, esse psicólogo, essa psicóloga, agora está disponível para quando eu quiser conversar o tempo todo, de madrugada, depois da sessão. Não, existe uma prestação de um serviço em um determinado horário, obviamente com questões de urgência, isso é uma outra coisa, não é disso que eu estou falando, mas entenda qual é o serviço que você está se propondo a oferecer. Sexta responsabilidade: fornecer a quem de direito na prestação de serviços psicológicos informações concernentes ao trabalho a ser realizado a seu objetivo profissional. Tem a ver com o sigilo, com a nossa ética profissional. Então a gente só pode fornecer de fato informações a quem tem direito disso. Então, por exemplo, se é uma criança, se é menor de idade, os pais ou os responsáveis, quem for o responsável, tem direito de algumas informações ali, até porque também cuida dessa pessoa fora da sessão. Na vida adulta, a gente avalia isso de uma outra forma. Se tem um diagnóstico, se aquela pessoa responde por ela, se ela está em um momento de risco. Todas as situações são avaliadas, mas a gente só pode, de fato, fornecer informações para quem tem direito dessa informação, que geralmente é exclusivamente o paciente. E agora fica mais fácil você entender a sétima responsabilidade nossa, que é a seguinte: informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário. Ou seja, não é porque aquela pessoa tem direito de saber informações que você vai simplesmente quebrar o seu vínculo com a pessoa que você está prestando serviço e abrir todas as informações que ela confiou em te passar, em te contar e tudo mais. Então, não. Todas as informações que forem passadas dali tem que ter um porquê, tem que ter uma função e não serão passadas de forma completa. Eu, inclusive, quando preciso fazer isso, comunico, inclusive, a pessoa que eu estou prestando serviço, que por essa e essa questão eu vou precisar comunicar algum responsável por ela, que ela está em risco, alguma coisa nesse sentido, certo? Então não é que a gente vai pegar as nossas anotações dos atendimentos e vai entregar para alguém, não é isso. A gente vai passar alguma informação que tenha um porquê. Oitava responsabilidade nossa: orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer sempre que solicitado os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. Existem alguns documentos psicológicos que nós precisamos dominar, saber fazer, quando utilizar ou não. Inclusive quando a gente vai fazer um encaminhamento, ou seja, encaminhar aquela pessoa para algum outro profissional, um médico, um psicopedagogo, um neuro, enfim, algum profissional que vai auxiliar naquele caso. Mas ainda assim, o encaminhamento que a gente vai passar vai ter informações somente de acordo com a necessidade, ou seja, de acordo com o que for solicitado ali. Não vai também ter todas as informações que foram trabalhadas dentro de um processo terapêutico. Não, vai ter somente o que for necessário. Nona responsabilidade nossa: zelar para que a comercialização e aquisição, a doação, o empréstimo,
a guarda e a forma de divulgação do material privativo do psicólogo sejam feitos conforme os princípios deste artigo. Ou seja, sempre que nós formos divulgar o nosso trabalho ou colocar alguma coisa de forma exposta, também existem alguns cuidados que a gente precisa tomar. São eles: informar o nosso nome completo, o nosso CRP no número de registro, fazer referência apenas a alguns títulos, qualificações profissionais que nós possuímos, divulgar somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas e regulamentadas pela profissão. Não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda, ou seja, nós não podemos sair por aí fazendo publicações, divulgações, colocar em outdoor ou em qualquer outra coisa, nem não fazer previsão de resultados, sabe? Propagandas de, olha, em 3 sessões eu te prometo que você vai estar de tal forma. Não, esse tipo de trabalho, além de ser antiético, não é verdadeiro, porque a gente não consegue garantir isso dessa maneira. Por aí vai, dentro do Código de Ética tem várias outras possibilidades, principalmente na página 12, se você quiser dar uma consultada. 10ª responsabilidade nossa: ter para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais respeito, consideração e solidariedade e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo o impedimento por motivo relevante. O que significa isso? Eu até gostaria de ter mais contato com outros profissionais. Infelizmente eu não tenho muito, alguns eu até tento, mas não consigo ter muita abertura ali, não permitem muito. E eu acho que é super válido, principalmente quando tem vários profissionais cuidando de uma mesma pessoa. A gente chama isso, de equipe multidisciplinar. Em grandes instituições isso é um pouco mais fácil, por exemplo, em hospitais, em grandes clínicas e tudo mais. Mas eu vejo o quanto isso é válido. Por quê? Porque cada um pode apresentar a sua percepção e no final da história a intenção é a mesma, que é cuidar daquela pessoa. Então, quanto maior for a rede de apoio, inclusive profissional, mais benefícios essa pessoa pode receber. Então, também, quando forem solicitados, quando alguém entrar em contato com a gente, é da nossa responsabilidade colaborar de alguma forma aí. 11ª responsabilidade nossa: sugerir serviços de outros psicólogos sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho. Às vezes, uma pessoa te procura ou você está prestando um serviço e alguma coisa acontece e você não pode, não está apto, não está capaz de continuar realizando aquele trabalho. Às vezes, sei lá, por uma licença maternidade ou por algum acidente que aconteceu, alguma viagem que vai ser realizada, ou você não tem a especialização ali para trabalhar aquele tipo de demanda. Então, sugere-se que a gente encaminhe para um outro profissional. E o encaminhar não é só passar o contato e a pessoa se vira. Você pode também passar algumas informações que vão facilitar a continuação desse trabalho. E a 12ª e última responsabilidade nossa, segundo o Código de Ética Profissional, é de levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão e as transgressões a princípios e diretrizes deste Código ou da legislação profissional. O que significa isso? Você viu algum colega, algum conhecido ou até alguém desconhecido atuando de forma errada, divulgando, enfim, expondo talvez alguns pacientes, alguns clientes, você tem a responsabilidade de comunicar os órgãos que precisam saber disso. Por quê? Porque no final a gente não funciona ilhado, sabe, sozinho. Uma profissional que faz isso, ele não está prejudicando somente a carreira dele e os clientes dele, ele está prejudicando a nossa área como um todo. E quem tem contato com aquilo entende que a psicologia toda talvez é assim. Então nós temos a responsabilidade até de cuidar uns dos outros nesse sentido. E aí, o que você achou desse estilo de vídeo mais informativo, mais direto, mas tentando trazer ele de uma forma descomplicada? Você já conhecia todas essas responsabilidades? Obviamente, essas estão burocraticamente registradas aqui no Código de Ética, mas nós temos outras, Cuidar da nossa ética, da nossa atuação é extremamente importante, até para nós mesmos, Acho que é uma proteção com a gente isso, a gente tem muito claro o que de fato nós podemos cuidar. Eu te convido a já aproveitar para se inscrever, para me contar nos comentários o que você achou desse vídeo. Vai ser um prazer ter você aqui. Já corre e já se inscreve, hein? Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!